existe um dress code. Todo lugar tem um dress code. Todo lugar. Então, você tem que se adequar àquilo ali. Eu vi até ano passado uma reportagem falando sobre isso. Um influenciador digital, um bam, estava querendo entrar no restaurante na Europa e o dress code do restaurante não podia entrar desarrumado. Ele não estava. Ele estava de casaco, só que o dress code era blazer, smoking, era um padrão bem alto. E ele estava indignado porque só que ele tinha uma regra. Então, a gente tem que entender qual é a regra do lugar. Eu não posso simplesmente, porque eu me conheço, sei quem eu sou, eu vou entrar do jeito que eu sou médico, sou isso, tenho doutorado, mestrado, e eu vou entrar. Não, existe um código de vestimenta daquele local. Então, eu tenho que me adequar. A gente pode passar um pouquinho, mas é sempre importante a gente estudar. Quando as minhas clientes fazem consultoria express, né, que é aquela... tô indo a um evento, qual o look que eu devo usar, o que me ajuda a fazer essa assessoria, vou ter uma palestra e tudo mais. Qual é o público? Com quem que você quer falar? Quem vai estar lá? O que que você quer comunicar? Com quem que você quer se conectar? Com quem tu quer se conectar? Então, eu sempre pergunto, Carol, para mim tanto faz. Não tanto faz, não existe. Vamos lá, qual é? Então, eu faço aquelas regrinhas. Como que você quer? Quais são as cores que vão te conectar? Por exemplo, se você vai dar uma palestra, é super interessante. Eu vou comunicar alguma coisa, vou dar uma palestra. Eu jamais posso... Eu tenho uma cartela de inverno brilhante. Então, assim, tudo que é mais... hoje eu nem tô assim, tô toda clarinha aqui, porque eu queria comunicar outra coisa. Então, eu não posso estar ali... Vou dar um treinamento, por exemplo. Vou explicar mais fácil. Vou dar um treinamento. Aí eu venho com um monte de alegoria na minha comunicação. É um brinco que balança, é uma pulseira que tá... É uma roupa muito forte. O que que acontece? Nós somos seres visuais. Então, no momento em que eu olho para você e você tá ali com alguma coisa que tá me conectando... Eu tô olhando, prestando atenção no que você tá falando. Mas se algum ruído fizer com que eu olhe para baixo, a força do meu olhar vai vir muito rápido. Então, eu não vou me conectar tanto com você. Então, é importante, quando a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa, a gente não pode estar com uma roupa igual eu recebi da Iris, né? Isis, um comunicado, né? Eu trabalhei em televisão também. Então, por exemplo, a gente não pode, ela tinha me mandado um comunicado, não pode de roupa listrada nem xadrez. Por quê? Existe um chroma key, por exemplo, televisão, tem um chroma key. É uma parte que é toda verdinha, que tem um fundo e digital. Então, não pode ter nada de listrado, porque dá interferência quando o audiovisual vai aparecer na televisão. Então, é importante. Você não pode ir de qualquer jeito. Imagina, eu venho aqui com xadrez, os meninos vão morrer lá para editar. Um xadrez e por dentro aqui um listradinho. Não, eu quero ir porque eu ganhei esse blazer, fui patrocinada, eu quero ir com esse blazer. Como que eu vou vir se ela já avisou para mim que eu não posso vir? Não, Aconteceu comigo. Assim, é exatamente isso. Comunica. A vestimenta vai comunicar. Um exemplo disso é que tudo é intencional, né, nessa questão. Eu fui lá e ganhei um blazer listrado. De Bertolli, linda. Falei, é hoje. Falei, é hoje que eu vou usar. Aí eu lembrei da mensagem. Falei, não é hoje não. Não é hoje. Ser um outro momento. Só que aí já lembrei também. Eu falei, pô, se eu for muito claro, mais uma vez, eu sou novo. Como que eu vou transmitir credibilidade para quem está ouvindo? Viu como que é as cores? Então, a psicologia das cores. Então eu vou colocar um branco para passar um pouco mais de clareza, mas eu vou colocar o meu blazer mais escuro. Vamos mais escuro. É isso. E acertou. Obrigado. e para vocês terem uma noção, eu cuido tão bem disso, é até uma das coisas que eu falo dentro das mentorias que eu dou, que dentro do meu business, quando eu tô com um cliente, eu tenho algumas reuniões, a gente tem algumas reuniões de início dentro do onboard. Então, na minha reunião de captação com esse empresário, eu vou de um jeito. Na minha reunião de imersão, eu vou de outro. E aí depois você vai comunicando de outras maneiras dentro de cada reunião, dentro de cada assunto. Quando reunião de resultado, eu já vou de outro jeito. Foi mais claro, né? Pra ele se sentir mais leve, falar, não ficou tão bom. Mas você mantém sempre alinhado essa imagem
Para a gente entender. Quando você faz o primeiro contato com o seu cliente, você vai de um jeito. E depois você vai fazendo... Você não vai piorando, né? Você vai colocando... Hoje eu vou de blazer de camisa e no final eu vou... No final eu tô te perguntando. Senão seria um extremo ruído, né? Até porque a gente volta na questão da essência. Então eu sei que a minha essência é essa, eu quero continuar comunicando isso, né? Eu quero continuar comunicando a credibilidade, eu preciso que esse cliente seja comigo a longo prazo, porque marketing é a longo prazo. Então até nisso a gente tem que ter a preocupação. O profissional hoje ele tem que se preocupar com essas questões. Porque essa construção de imagem pessoal é a longo prazo. Antigamente a gente não se preocupava com isso porque o profissional ele passava anos, vou falar da minha parte, não da parte da medicina, né? Mas o profissional passava anos dentro da mesma empresa. Por exemplo, meu avô, meu exemplo de vida, meu mentor, passou 30 anos na mesma empresa. Tinha preocupação de nada. Ele não tem preocupação. Antigamente era o seu Roberto que trabalhou na Coca-Cola. Hoje não. Hoje ele é o seu Roberto, especialista em tananã, tananã, tananã. E se ele sair... Hoje a gente tem essa mudança de cultura dentro dos ambientes, né? Dentro das empresas. E hoje a geração mais nova, o cara não tá feliz lá dentro da empresa, ele vai embora. Ele vai embora e aí ele vai indo para outras empresas que estão melhorando a vida dele. E para isso ele precisa ser uma pessoa muito forte. Ele precisa ter essa construção muito forte para que ele seja contratado em outro lugar. Você tá falando sobre isso, eu estava vendo a matéria do Thiago Nigro, né, do Grupo Primos, e ele estava dando uma entrevista, depois que ele casou com a Maíra Cardi, em relação ao que estava acontecendo com o posicionamento de imagem dele. Quem já segue, quem conhece, que ele sempre usou moletom e t-shirt preta, e comunicava super bem e vendia super bem. O arquétipo do cara comum. Só que ele começou a entender que ele poderia mais. Né? Foi quando ele entendeu que dentro da imagem dele, ele estava perdendo o cliente para o concorrente. Por quê? Quando chegava lá, ele até deu esse exemplo, chegava lá para o concorrente, aí passava-se, né, na empresa anterior, aí a pessoa passou, aí era uma água Perrier, era uma pessoa que vinha atender de blazer, era uma musiquinha de fundo. Aí chegava lá no Grupo Primos, estava ele de bermudão ou de moletom, blusa preta. Aí pega uma coca, faz alguma coisa e todo... Só que ele falou... Sem posicionamento. Sem posicionamento. E hoje, aí o que acontece? Ele cuidou da alimentação, emagreceu e tudo mais. Não por conta da mulher, mas eu acredito que ele teve um entendimento da imagem que ele precisa passar. É aquilo que a gente comentou logo no início, né? A mudança pessoal. Sim. Ele jamais ia conseguir fazer tudo isso de mudar, de emagrecer, de se cuidar do visual, se ele não tivesse mudado como pessoa. Ele não tem uma máscara que se sustente. Se tivesse outro objetivo também. Sim. Eu lembro que você falou isso, eu fiz uma imersão com ele, e era ele, o Carlos Bush, e todo momento que ele via a imersão, eles dividiam ali. Então, assim, exatamente assim, a gente entendia, eu entendi que eu estava ali pelo que ele tinha na cabeça. Sim. Mas eu tenho um vídeo, ele falando pra minha filha, que lê o livro dela. E você vê, cara, aquela barba meio largada, cabelo largado, um moletomzão, sabe? E aquilo dali eu ficava pensando... naquele momento eu já pensei nisso. Eu falei, cara, tudo bem que é uma coisa que, assim, ele encanta quem tá aqui, porque quem tá aqui tá preocupado com o que ele tem na cabeça. Mas e os grandes, cara? E os grandes? Porque assim, enquanto a gente tá na nossa bolha, tá nós quatro aqui, a gente gosta da gente, então a gente, pô, beleza. Mas se eu for para um próximo passo, que eu vou entrar numa bolha que não é minha, o cara fala assim, pô, quem é esse moleque aqui que vem barbudo, moletom, cara, pelo menos se veste melhor, você tá entendendo? Fala melhor, se arruma uma roupa. Então, isso é muito interessante. E até puxando o gancho dele, eu vejo muito isso aqui dentro do podcast. Eu comecei a observar muito isso. Eu usei já muitas camisas coloridas e tudo, mas o meu pensamento no podcast de vestimenta, muito camisa, uma camisa mais cinza escura, preta e tal, é muito de que aqui eu tenho que estar apagado. Vocês, o palco é de vocês. O assunto é para vocês. Então, assim, até esse posicionamento de que aqui eu sou apenas mais um, aqui eu só tô para fazer o questionamento. Por quê? Porque se eu começo a vir muito bem arrumado, ou às vezes até over do que as pessoas vão prestar mais atenção no que eu tô vestindo, no que eu tô falando, do que das outras. Então, assim, a construção realmente é dia, é hora, é momento, é reunião, o posicionamento é isso. Posicionamento total, assim. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça,
a gente começa... Posicionamento e objetivo, aí a gente começa a estruturar um caminho muito legal para marca pessoal. Meninos, olha só, estamos acabando nosso podcast. Já. Eu falo, eu fico... A sensação de que a coisa foi muito rápida.